Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Temos deste lado, do lado esquerdo, Ricardo Peixe e do lado direito do ringue, João Ferreira, o homem, o mito, a lenda. Muito bem, então, para apresentar aqui o João Ferreira. Primeiro, o João é um bom amigo que eu conheci há já uns anos no CrossFit OPO. E ele é coach do CrossFit OPO, mas mais do que isso, é um dos melhores atletas de CrossFit em Portugal. Se não o melhor, mas pelo menos um dos melhores atletas de CrossFit em Portugal. E uma pessoa com quem eu tenho tido o prazer de privar em muitas situações diferentes, normalmente relacionadas com ele dar-me uma coça dos diabos, mas também tivemos aqui, há uns anos já, tivemos aqui um trabalho de coaching na preparação para uma das competições dele, que foi muito interessante e que me permitiu conhecer aqui um bocadinho melhor o João. O João, além disso, é um tipo muito porreiro, é um gajo porreiraço. Tem uma cadela que às vezes ladra muito alto, que nós já vimos em vários vídeos, esta cadela às vezes ladra muito alto. Eu lhe adoro. Anda cá, Ziza. Olha, aí está ela. E ele escolheu o tamanho do cão que fosse mais inversamente proporcional ao tamanho dos bíceps dele. E portanto, fica sempre bem na rua passear um cãozinho destes. Sim, não, eu acho que tens o cão para parecer maior. É essa a minha ideia, é que tu tens esse cão para que assim ficas mais nas fotografias que metes. Sim. E dá para pôr debaixo do braço, assim fica impecável. Exatamente. Ora, João, gostava que nos falasses aqui um bocadinho sobre como é que foi este início, se sempre foste uma pessoa ligada ao desporto ou não, como é que o desporto surge um bocadinho na tua vida e como é que começaste a fazer disso uma atividade profissional, ou semi-profissional pelo menos. Sim, semi-profissional. Então, eu quando era mais novo, não era propriamente muito ligado ao desporto, isto até entrar no meu 5º ano, no ciclo. E não era muito ligado ao desporto, eu era um rapaz gordinho. Os meus pais na altura, mais a minha mãe, queriam que eu fizesse alguma atividade física, e eu acabei por, isto ainda antes de entrar no ciclo, acabar por ir correr um bocadinho com os meus avós, o meu avô ia correr muito lá em Coimbra, ao Chopal, e eu acabava por ir correr um bocadinho com ele, mas nunca gostava muito de fazer desporto ou praticar atividade física, era mais estar sentado a jogar videojogos e construir Legos. Sim, exatamente, videojogos e construir Legos, isso sempre foi desde o início. Mas depois, a partir do momento que eu entrei para o ciclo, eu mudei de escola no 5º ano e lá na minha escola ofereciam 2 modalidades, que era o voleibol e o handball. E eu, depois de uma grande guerra com os meus pais, decidi experimentar o voleibol. Fiz o primeiro treino, nunca mais lá queria voltar, mas após uma segunda guerra com os meus pais, lá continuei e acabei por gostar bastante de jogar vôlei e de fazer a atividade em si. Então começaste por livre e espontânea pressão dos teus pais, não é? Exatamente. E um presente também. Minha mãe deu-me um presentinho quando eu era miúdo e disse: se fores ao treino, aquele treino experimentar, eu dou-te isto. Pronto. E pronto, eu comecei a gostar, tive 6 anos e pouco no vôlei, até quando entrei no 5º ano e saí aí no 11º, mais ou menos, portanto à volta de 6 anos. E a minha vontade de ser cada vez melhor em termos atléticos foi crescendo à medida que eu ia treinando, ia querendo cada vez mais e também acabei por perceber que um desporto praticado numa escola em que o pessoal quer ir jogar com bola e tudo mais, e não há grande preocupação com propriamente a condição física do atleta,
eu via isso quando jogava com equipas mais fortes, nomeadamente equipas cá do Norte, que a diferença de nós para eles era componente física e não propriamente técnica, e nós tínhamos falta nesse sentido. Eu acabei após isso, procurar algo que me permitisse crescer em termos atléticos, porque, e eu digo isto várias vezes, eu desde que comecei a treinar sempre tive uma ideia de atleta como uma pessoa completa, e também foi uma das coisas que me fez apaixonar pelo CrossFit mais tarde, porque é mesmo isso que nós queremos num atleta de CrossFit, é torná-lo completo nas várias vertentes do fitness. E pronto, desde aí eu passei do voleibol, experimentei atletismo, que é algo mais completo, e gostei bastante, e é um desporto individual, que eu me identifiquei como atleta individual, foi aí que eu me identifiquei com esse estilo de competição, por assim dizer. E depois acabei por treinar num ginásio normal, acabei também por treinar um pouco de powerlifting nesse ginásio com a equipa de powerlifting do ginásio, e passado um ano, isto já eu estava na faculdade, a meio do meu segundo ano da faculdade eu conheci o CrossFit, porque abriu a primeira box CrossFit em Coimbra, e pronto, desde então nunca mais saí do CrossFit. Mas apesar de eu, quando era mais novo, não era propriamente ligado ao desporto, a partir do momento que eu comecei a praticar alguma atividade física, comecei a gostar e até decidir fazer vida disso, ou pelo menos tentar fazer vida disso. E diz-me uma coisa, o que é que te atraiu? Tu disseste que te atraiu quando começaste no atletismo como atleta individual, te atraiu aí um bocadinho mais essa vertente de atleta individual do que de atleta de equipa, certo? Sim. O que é que te atraiu mais nessa vertente? Eu desde que tinha começado a treinar algum desporto, que foi o voleibol, sempre tive apenas contacto com um desporto coletivo, e eu às vezes não me identificava muito com a situação de tanto os meus erros ou os erros das outras pessoas serem depois basicamente para todos, ou seja, se eu errar eu não me estou a prejudicar apenas a mim, estou a prejudicar toda a equipa que está comigo. Isso é a essência de um desporto coletivo, mas eu assim que experimentei algo que apenas dependia de mim, do meu trabalho, e 99% do trabalho que eu faço fora do treino, da competição em si, não é? Isso fascinou-me, o facto de se quiser ser bom, tenho que trabalhar em mim, e tudo depende de mim. Obviamente depois o treinador ajuda, como é óbvio, mas muito, mas tudo depende de mim, e isso fascinou nesse sentido. Quais são os fatores que tu achas que são mais, ou seja, para quem não sabe, para quem não conhece um bocadinho quem não sabe o que é o CrossFit, basicamente é um desporto que envolve muitos desportos diferentes, por assim dizer, não é? Que envolve muitas modalidades diferentes, tem ginástica, tem também componentes de atletismo, de treino cardio, muito também de weightlifting, de halterofilismo, e a mistura disso tudo, não é? Um bocadinho de tudo. O que é que tu achas que foram as condições para tu conheceste o CrossFit em 2015? Não, conheci no final de 2013, mesmo dezembro de 2013. E ganhaste, ou seja, foste o melhor atleta na maior competição de CrossFit, para quem não sabe é o CrossFit Open, é a maior, que junta mais atletas em todo o mundo. Foste o primeiro nessa competição em 2017. Ou seja, em 17, 4 anos depois de teres começado, 4 anos, 3 anos e muito pouco, não é? Se começaste no final de 2013, 3 anos e muito pouco, conseguiste chegar a número 1 nacional. Achas que isto é porque o resto da malta é muito fraquinha? Ou o que é que tu achas que foram os fatores que te fizeram tornar... Bom, obviamente o CrossFit em Portugal é uma modalidade que não tem tantos praticantes como outras modalidades, sim, como é óbvio, e portanto não é nenhuma modalidade rainha, e portanto a pool de competidores é obviamente mais pequena do que, sei lá, no futebol, no handball, no hóquei patins, seja aquilo que for. Mas ainda assim, em 4 anos chegares a número 1 desse pool de competidores, o que é que tu achas que fez a diferença para ti? Como é que tu achas que conseguiste
superar esse tipo essa competição? Sim, eu acho que uma grande vantagem que eu tenho ou tive desde que comecei a treinar CrossFit foi que, primeiro, era e sou novo, não é? Quando comecei a treinar tinha 19 anos, e a maior parte dos atletas que faziam CrossFit cá em Portugal, nomeadamente quem ficava sempre em primeiro nessa competição, que era o Bruno Militão, ele é a idade do Ricardo, portanto tinha para aí 32 ou 33 na altura, ou algo do género. E pronto, e uma das vantagens que eu tenho em relação a esse pessoal, acho eu, é que como eu comecei novo, eu não criei maus hábitos, e como eu também sempre primei pela construção de base desde o início, porque eu nunca tive propriamente muita pressa para atingir nada, nem para conseguir determinadas cargas ou determinados valores, apesar de depois as coisas acontecerem relativamente rápido, mas não é porque eu quis que elas fossem rápidas, aconteceu, não é? Eu acho que isso foi uma grande vantagem que eu tive em relação ao resto do pessoal. E também porque eu desde o início que procurei ser seguido por alguém que tivesse muita experiência no campo. Porque eu desde que percebi que o CrossFit, que era o desporto, ou que é o desporto que eu me identifico mais, e que também comecei a perceber que eu tinha algum jeito para isso, não é? Para o CrossFit. Eu tentei procurar alguém que me ajudasse nesse sentido, porque nessa altura, cá em Portugal, não havia ninguém que tivesse esses conhecimentos. Eu, como tu sabes, eu fui treinado pelo Nate Schrader, nós chegámos a falar bastante vezes sobre ele, que era atleta dos Games e era um grande atleta e um grande treinador, e então ele construiu, basicamente todo o trabalho de base que eu fiz foi feito com ele, e os objetivos que eu tinha naquela altura, e continuo a ter, estavam somente relacionados com o Open, e com os regionais e com os Games posteriormente. E então eu foquei-me apenas para o Open, não me foquei para outras competições, não tentava estar a dar o máximo ou estar sempre em pico de forma todos os meses, ou porque a maior parte do pessoal ia a muitas competições e eu acabava por me focar apenas numa, que era o Open, e que era a mais importante, não é? E é a mais importante, pelo menos a primeira. Quando é que começou esse teu acompanhamento? Ou seja, tu conheceste a modalidade no final de 2013, quando é que começaste a ser acompanhado pelo Nate? Foi em abril, acho eu, de 2015. De 2015, portanto, um ano e meio depois, mais ou menos. Um ano e pouco. Não chegou a um ano e meio, um ano e pouco, sim. Um ano e pouco depois. Então, nós temos aqui muito do interesse das pessoas que nos ouvem, eu acho que quase nenhuma delas, tirando se calhar o Eduardo Santiago, quer ser um campeão de CrossFit. O Eduardo, mas as pessoas que nos ouvem, o Eduardo já é um campeão de CrossFit e da vida, mais do que tudo da vida. E do diâmetro de coxa também é um campeão. Isso já está pronto. Nomeadamente das bolachas. Agora, muito daquilo que as pessoas estão à procura quando veem este tipo de dicas, e um dos meus interesses nesta entrevista é que as pessoas consigam apanhar dicas de alguém que conseguiu chegar a um ponto de excelência naquilo que faz, não é? E que obviamente ainda tem muita margem de progressão para conseguir muitos outros objetivos, não é? Mas alguém que conseguiu chegar a um ponto de excelência naquilo que faz, dentro pelo menos do panorama nacional, e que consigamos perceber quais são os processos que te levaram a chegar até esse ponto de excelência, pois provavelmente, esta é a minha hipótese sempre quando vejo alguém a atingir a excelência, e esses processos que tu fizeste quando chegaste a essa excelência podem ser replicados para outro tipo de tarefas que não no CrossFit ou que não no desporto, podem ser aplicados em outro tipo de coisas. E portanto, daquilo que tu nos disseste, já tivemos aqui duas coisas, que a primeira foi, de facto, focavas-te num objetivo concreto que querias atingir, focavas-te numa competição e não estar em todas, ou seja, não havia dispersão de foco, havia um foco numa competição, e havia um acompanhamento direto de alguém que sabia aquilo que fazia, ou seja, alguém que tu confiavas para fazer aquilo que tu estavas à procura, não é?
Outra coisa, como é que era esse acompanhamento com o Nate e como é que tu viste a diferença para o acompanhamento que tiveste depois? Ou seja, depois podes falar aqui um bocadinho da transição quando passaste aqui para o CrossFit OPO e foste acompanhado pelo Luís Miguel também. Como é que tu viste essa transição? Porque às vezes eu sei que as pessoas têm dificuldades em encontrar mentores, em encontrar exemplos, em encontrar pessoas que possam ser os seus treinadores, seja de que forma for, nas suas atividades, e tu foste encontrar um tipo que não estava em Portugal, não é? Que está, sei lá, nos Estados Unidos, não é? Não sei, acho que sim. Estava, agora Portanto, não estava. Como é que foi um bocadinho? Estados Unidos, Pronto, como é que foi esse processo de encontrar a ele e que diferenças é que tu achaste quando tiveste alguém português e ao teu lado? Quais foram as diferenças principais que tu achaste nisso? A maneira como eu cheguei ao Nate foi engraçada, coincidiu com na altura em que eu conheci a Marta. Nessa altura, para quem não sabe, a Marta é a minha namorada neste momento, na altura não era, né? Foi aí que eu a conheci. E então ela, no início, quando me via a treinar e me conheceu lá no CrossFit viu algum potencial em mim e pronto, começámos a falar e tudo mais. E então ela ajudou-me a procurar alguém que me soubesse acompanhar de forma correta e que já tivesse dado muitas cabeçadas na modalidade, por assim dizer, ou seja, que já tivesse errado muito e que conhecesse os processos e que tivesse muita experiência no campo e tudo mais. E depois, após abordarmos alguns treinadores, nós chegámos ao Nate. E foi através do Facebook, nós mandámos uma mensagem, aliás a Marta mandou uma mensagem, apresentou-me, basicamente, eu era um atleta, tinha bom potencial e tudo mais, e pronto, tivemos aquela conversa com ele ele a dizer-me quanto é que ele cobrava por programação todos os meses, não é? E ele na altura disse que cobrava $260 por mês, e eu estava a estudar e não estava a receber dinheiro, os meus pais também não têm propriamente muitas possibilidades, não é? E pronto, nós dissemos logo que era impossível eu dar $260 por mês para programação. E depois foi muito engraçado porque passado uma semana, pronto, a conversa foi e passado uma semana ele veio-me contactar a dizer que tinha gostado daquilo que nós já tínhamos mandado, dos meus dados e os meus objetivos e os meus pensamentos e tudo mais, e disse-me, olha, então fala com os teus pais e cheguem a um acordo, vamos chegar a um acordo, quanto é que eles conseguem pagar. Sempre não vão dizer 30 euros, não é? Mas quanto é que é o máximo que é suportável para eu te acompanhar. E a verdade é que ele baixou bem mais de metade do preço, o que é brutal. E então, pronto, esse foi a maneira foi a forma como nós nos conhecemos, entre aspas, não foi pessoalmente, mas que eu cheguei a ele e começámos a trabalhar. Depois... E como é que era o trabalho? Ou seja, ele enviava-te os treinos, tu falavas com ele e ele via-te, mandavas-lhe vídeos? Sim, tudo isso. Basicamente nós no início tivemos uma conversa pelo Skype, não é? Para nos conhecermos e tudo mais, apresentar objetivos e tudo o que fosse preciso para começarmos a trabalhar. Ele mandou-me um questionário com dados pessoais e dados mais ligados ao treino, objetivos, material, horário, tudo para que fosse possível ter uma programação personalizada a mim e ao meu horário e tudo o que eu tivesse disponível. E depois ele punha os treinos, nós usávamos o Google Docs, um fecheiro de Excel, no Google Docs. Ele punha aí os treinos e eu tinha acesso sempre que ele metia alguma coisa, eu recebia um e-mail a dizer que ele tinha alterado e comentava diretamente aí, e depois X em X tempo falávamos por Skype outra vez. Eu enviava-lhe vídeos, ele se houvesse alguma coisa que ele precisasse mesmo ter vídeo, eu filmava e enviava-lhe. Se houvesse alguma coisa que eu quisesse que ele visse, também eu enviava-lhe. Se fosse algo mais urgente, eu mandava-lhe diretamente mensagem, apesar de nós tínhamos 6 horas de diferença, mas dava para conciliar, havia ali horas que eu sabia que ele estava em pé e eu também, a pé e eu também, era mais fácil. E basicamente era assim. Sim, como é que viste a diferença para quando tiveste um treinador aí ao teu lado mesmo a acompanhar-te individualmente?
Quando nós temos um treinador ao lado é bastante diferente, porque os feedbacks que nós temos dele são imediatos, e então dá para corrigir ali na hora tudo o que fosse preciso corrigir, não é? Enquanto que uma pessoa que está ao longe há aquele processo de mandar o vídeo, visualizar o vídeo, receber o feedback e depois esperar que eu volte a fazer aquilo em treino. Quando eu estou a treinar e tenho esse feedback direto, é fácil de corrigir logo na altura, e até mesmo a percepção dos erros por parte do treinador é mais fidedigna, porque está ali a ver, pode ver em todos os ângulos que quiser, não é? Não está sujeito a um ângulo de um vídeo, de uma gravação. Ok. Nesse sentido é bastante mais vantajoso uma pessoa que tem um treinador ao lado. Como é que tu vês? Tu tens um programa, para quem não sabe, o João tem um programa de treino chamado TSTH, que é basicamente um acrónimo que significa Train Smart Then Hard, e que é o lema, não é, de treino do João, que é primeiro treinar de uma forma inteligente e depois sim, então, treinar à bruto, né? Bruto e forte. Sendo que é um programa de treino que tu tens à distância, ou seja, tu acompanhas atletas à distância. Sim. Uma pergunta, tu só acompanhas atletas, ou há tipos normais que não querem propriamente ser atletas, querem simplesmente desenvolver a sua forma física e a serem acompanhados por ti? É um programa mais dirigido para atletas ou para toda a gente? Eu tenho um pouco de tudo, desde pessoas ditas normais, que querem só fazer alguma atividade física e melhorar a sua condição física, não é? Como atletas que querem um pouco mais. Alguém que queira mesmo, ou que tenha uns objetivos competitivos definidos e queira algo mais à séria, e queira trabalhar comigo, fazemos programação individualizada, e eu aí programo diretamente para as necessidades dessa pessoa. Certo. Mas nós também temos a vertente do TSTH, que é mais geral, em que a programação à partida é igual para toda a gente, não é? Mas nós temos sempre a flexibilidade de adaptar algo que seja necessário às especificidades da pessoa, não é? A pessoa vem nos perguntar: olha, eu não consigo fazer este exercício, posso alterar por isto? Ou o que é que achas que eu devo alterar para conseguir fazer, ou para conseguir cumprir este estímulo? E tudo é adaptável, tudo dá para alterar. Daquilo que é a tua visão, que já tiveste enquanto atleta, os dois tipos de treino, o treino à distância e o treino personalizado, não é? Com um treinador mesmo, o que é que tu achas que tem mais impacto para quem não sabe nada, ou seja, para quem está a começar e não sabe nada? Para quem não sabe nada é ter uma pessoa ao pé, sem dúvida. Até a programação pode, entre aspas, não valer nada. Pode até não valer nada, não é? Mas uma pessoa está a começar, precisa de uma pessoa que o oriente, ou que a oriente ali, e que saiba corrigir-lhe as posições, porque uma pessoa está a treinar sozinho, até pode ter a melhor programação do mundo, mas está a treinar sozinha. Pode estar a fazer os movimentos mal e acaba por interiorizar ali um padrão de movimento que não é correto, e depois isso começa a acontecer sem a pessoa pensar, e depois aquele padrão errado já está na cabeça da pessoa e é muito mais difícil alterá-lo. E o processo de alterar, ou de a pessoa perceber que fez aquilo mal, é mais demorado, porque gravou, imagina, ou fez o exercício, gravou, viu-se a ela, depois foi ver à internet como é que se faz, ou o que é que há de fazer para melhorar. Enquanto se tiver uma pessoa ao pé, isso é logo na altura, e essa pessoa nem sequer a deixa fazer os movimentos errados. Agora, uma pessoa que já conhece os movimentos, já saiba treinar, já tem experiência como atleta e sabe, tem boa consciência corporal, sabe a técnica de praticamente todos os movimentos. A programação em si já pode ser mais determinante. Mas eu acredito que ali um meio termo, ou seja, para uma pessoa bem treinada, não é? Um meio termo entre ter uma pessoa a vê-la, a vigiá-la e ter uma boa programação seria o ideal, ou seja, haver sessões em que tem o treinador ali ao lado e que sessões mais técnicas, em
em que o feedback mais imediato é importante, mas depois há outras sessões que o atleta consegue fazer sem problema algum, sozinho. E às vezes há alturas, e eu noto isso, há certas coisas que eu faço melhor ou que eu consigo fazer melhor quando estou sozinho ou quando não estou a ser tão vigiado. Também é algo importante. E a nível, eu conheço um bocadinho da tua rotina, sendo que as pessoas não conhecem, mas antes de falarmos da tua rotina, que é muito importante e é daquilo que eu considero uma das partes fundamentais do teu sucesso, o treinar sozinho, o treinar acompanhado também pode ter aqui impacto na nossa motivação para treinar. Isso teve algum impacto em ti e como é que tu te motivas para treinar? Mas acompanhado com um treinador ou com outra pessoa a fazer o treino comigo? Ou ambos? Ambas as três. Eu 90% dos meus treinos fiz sozinho. Ou treinei sozinho, ou sem ninguém a ver, ou só com a Marta a ver-me e a filmar, ou a corrigir-me algo que ela soubesse que devia corrigir. Mas eu treinei sozinho, 90% dos treinos que fiz até agora. E não me importo, dou-me bem a treinar sozinho. Okay. E eu, como tenho os meus objetivos bem definidos e estou mesmo focado em trabalhar para eles, eu não tenho dificuldade em ir para a boxe e treinar sozinho. Ou seja, obviamente que há certas coisas que treinar acompanhado é vantajoso. Por exemplo, eu ultimamente tenho treinado bastante com o Neves, não é? E há certas coisas em que eu puxo por ele puxa por mim e é fixe, porque conseguimos chegar às vezes ali a um estado que sozinhos provavelmente não era tão fácil chegar. Mas também é importante sabermos fazê-lo quando estamos sozinhos, não é? Claro. E então eu, como sempre tive noção daquilo que eu queria fazer e gosto de fazer o que faço, não me chateia acordar, como já fiz algumas vezes, acordar às 5 da manhã e ir treinar de noite à boxe sozinho. Não me chateia porque eu sei que eu estou a fazê-lo para chegar aonde eu quero chegar e que isso vai se ver depois quando eu conseguir ou quando eu estiver mais próximo de chegar ao meu objetivo. Tu tinhas objetivos de ser o número 1 em Portugal, não é? E conseguiste ser-lo número 1 em Portugal. E tinhas... e portanto, eu acredito que quando estás mais próximo e quando sentes que estás a atingir os teus objetivos, é fácil estares mais motivado para isso. Mas sim. No último Open, tu não conseguiste o objetivo que tu querias. E a minha pergunta é: como é que tu te mantens motivado quando não chegas, nesta situação em particular, ao teu objetivo que tu querias? Sim. Porque a maior parte das pessoas, todos nós, não é? Temos momentos em que chegamos de facto aos objetivos e temos momentos em que não chegamos aos objetivos. E quando nos sentimos que estamos a chegar, é mais fácil estar motivado, estamos naquela coisa que se chama, não é, o ciclo de vitórias, e, portanto, e nós andamos e conseguimos ver ali o resultado. Onde é que tu vais buscar a motivação quando não consegues atingir aquilo que tu queres? Assim, logo no momento em que acontece isso, ou em que, sei lá, sei que não atingi o objetivo nessa altura, é difícil, não é? Porque uma pessoa está a trabalhar e depois não conseguiu aquilo que queria naquele momento, mas aí também é bastante importante conversas que depois que eu tenho e tive com o meu treinador, não é? E eu este último Open eu não consegui o meu objetivo, e também vinha quase de não parar de treinar desde os Games, porque os Open era logo a seguir, e apesar de eu estava bastante confiante, porque treinei bem até ao Open e estava-me a sentir forte, mas pronto, no Open
foram mais fortes que eu, não é? E então não consegui ganhar cá em Portugal e depois supostamente ganhar o meu passe para ir aos Games. Mas eu, com o passar, já com os anos que tenho treinado, não é? Também tenho aprendido a deixar, quase que um atleta quase tem que, às vezes é difícil, mas quase tem que, acontecem as coisas e esquecer, porque não há nada a fazer, não é? O que eu tenho a fazer é pensar o que é que correu mal, e foi isso que eu fiz, pensar o que é que correu mal, pensar o que é que correu bem, não é? Porque apesar de eu ter perdido, entre aspas, houve coisas que correram bem, não é? Temos de tirar os pontos fortes, os pontos positivos. E trabalhar nisso, após isso. E o que eu fiz foi isso. Vimos os eventos, eu e o meu treinador, vimos os eventos que passaram no Open, avaliámos aquilo que eu estive bem, aquilo que eu não estive tão bem e que precisava de melhorar, e temos trabalhado desde então nisso. Mas eu acho que fundamentalmente é importante que a pessoa sinta que, apesar de não ter conseguido, deu o seu melhor. E isso pode parecer aquele clichê, não é? Que toda a gente diz, mas a diferença entre tu perderes, mas teres a consciência que deste o teu melhor e que pronto, perdeste porque os outros foram melhores, pronto, deste o teu melhor. A diferença entre isso, ou perderes porque perdeste à grande, porque erraste e porque não estiveste tão bem como deverias estar e tudo mais, é completamente diferente. E então tu, se deste o melhor e tiveres a consciência disso, mesmo que depois não tenhas o resultado que tu queiras, é muito importante. E também é importante não estás somente focado no resultado, mas também focado no processo, não é? E isso é bastante importante. Ok. Porque então, também temos aqui coisas muito importantes e que podem ser transversalmente aplicadas, que é não só o foco no objetivo e não dispersar para diferentes objetivos, para manter o foco naquilo que eu quero e, portanto, concentrar os esforços para aquilo que eu quero tem mais resultado do que dispersar o meu foco. Sim. Encontrar pessoas, mentores que me acompanhem, pessoas que saibam daquilo que é feito e que me acompanhem para eu conseguir chegar até ao sítio onde eu quero chegar, não é? Até ao local onde eu quero chegar, que saibam daquilo que estão a fazer para me acompanhar. Há vantagens, já percebemos que há vantagens em ter acompanhamento à distância e em ter acompanhamento pessoal, não é? E obviamente, claro que ganhar dá mais motivação para continuarmos a ganhar, e quando perdermos, o que é que nós conseguimos retirar de aprendizagens disso para conseguirmos voltar a treinar. Uma das coisas que eu acho que as pessoas não têm muita noção, e isto é normal para quase qualquer atleta, as pessoas quando falam da vida do Cristiano Ronaldo ou do João Ferreira, que normalmente falam dos dois mais ou menos, um bocadinho mais de João Ferreira, mas quando falam, não têm noção do que é, e obviamente não têm noção do que é a vida de um atleta, não é? O que é que ele passa, qual é a rotina dele. Eu estou a falar, há bocado afloraste aí um bocadinho aquilo de treinarmos às 5 da manhã, mas rapidamente, até porque não temos muito mais tempo aqui na nossa live, mas rapidamente gostava que tu falasses aqui um bocadinho às pessoas de como é que é a tua rotina normal de treino. E como é que é a tua rotina normal de treino, apesar de ser rapidamente, fala-lhe não só dos treinos, mas do que é que implica o resto para tu estares bem, não é? Porque há sempre 3 partes que são essenciais para nós termos resultados a nível desportivo, pelo menos, mas no resto das coisas também, que é o treino, a alimentação e o descanso. E, portanto, como é que funcionas com essas 3 partes, que são muito importantes? O que é que tu fazes? Como é que para as pessoas terem noção do que é a rotina de alguém que nem sequer é mesmo profissional disto, ainda está a começar a ser profissional disto? Sim. Eu desde muito cedo que percebi, desde que comecei a treinar, muito cedo comecei a treinar CrossFit, percebi que o descanso e a alimentação eram muito importantes, se não às vezes mais importantes do que o próprio treino no processo de desenvolvimento de um atleta. E eu então desde o início que não menosprezei nenhuma das partes. Okay. Ou seja, eu sou uma pessoa muito regrada e confio a 100% nas pessoas que me acompanham,
não questiono nada, quer dizer, questiono quando tenho alguma dúvida, mas cumpro tudo o que eles me mandam para fazer, desde a alimentação, desde o treino, até alguns protocolos de recuperação. E então eu acredito mesmo que não basta uma pessoa ir treinar e pronto, e fica forte. Tem que recuperar, porque senão depois não consegue atingir os objetivos para o próximo treino. Tem que comer em condições e ter o aporte calórico necessário, tendo em conta a fase do treino. Isso é tudo muito importante. E basicamente 90% do meu dia está passado aí, nessas três coisas. Isto para não falar que estou muito tempo a dormir. Mas... Como é que é um dia normal? Ou seja, que horas é que acordas? Um dia normal, não é? Sim, então um dia normal que não seja em quarentena, em que uma pessoa quase não tem horários nenhuns, não é? Mas eu, apesar de eu ter mantido mais ou menos o mesmo horário, mas num dia normal eu acordo por volta das 7 da manhã. Certo. Isso pode mudar, mas pronto. Sim. Normalmente, por volta das 7, tomo o meu pequeno almoço e vou... Que é sempre o mesmo. Sim. Sempre no sentido de é alguma coisa que foi prescrita para ti, pelo teu nutricionista, isto é um pequeno almoço e tomas aquelas gramas naquelas quantidades, aquelas coisas, certo? Exatamente. Tenho duas hipóteses para o pequeno almoço, escolho uma, posso mudar, mas todas elas têm as mesmas proporções, as mesmas quantidades de macronutrientes, portanto é tudo não sou eu que como à balda, está programado, está planeado. Ok. Então tomo o meu pequeno almoço e vou treinar. Eu ultimamente tenho introduzido antes e depois dos treinos algum trabalho de respiração e relaxamento que me come, entre aspas, mais tempo ao dia. Não me come, basicamente eu ganho tempo porque estou a trabalhar em mim, não é? Mas leva tempo, não é? E pronto, e vou treinar. Normalmente treino entre 2 a 3 horas e depois volto a fazer alguns exercícios de relaxamento ou alongamentos ou libertação miofascial e tudo mais. Eu passo muito mais tempo nessas coisas do que propriamente no treino em si. Mas são coisas importantes. Após isso eu tomo o meu pós-treino, que também é programado. Certo. Almoço, que também é programado, exatamente. Depois, passado um bocado depois do almoço, começo novamente a minha rotina de algum trabalho de respiração e tudo mais, para me preparar para o treino. Depois vou treinar novamente, mais 2 ou 3 horas, entre 2 a 3 horas. Acabo de treinar, tomo pós-treino, lancho. Aqui posso ou não dar uma aula, dependendo se estiver a trabalhar ou não, assim como podia dar de manhã também entre o treino e o almoço. E depois janto e vou-me deitar, basicamente. É este o meu dia. Quando não almoças em casa, tens que levar a tua marmita com as coisas todas, com as quantidades certas, etc., para almoçares em qualquer lado, certo? Exatamente. Okay. Sim, tem que ser. E obviamente as tuas atividades de lazer são bastante reduzidas, porque tens que deitar a determinada hora para poderes descansar determinada, etc. Sim, eu sempre fui uma pessoa que nunca liguei muito à noite, nem nada disso. Portanto, isso para mim foi extremamente fácil. Foi só continuar como eu estava. Mas sim. Eu estava a dizer isto porque às vezes as pessoas não têm noção do tipo, e lá está, estamos a falar de alguém que está a um nível, ao mais alto nível do CrossFit em Portugal, mas que a nível europeu não é, não está, ou seja, se tu comparado com os atletas que existem na Europa, obviamente há aqui um trabalho bastante grande que tu tens que fazer para chegar até aos mais altos níveis dos atletas europeus e depois dos mais altos níveis dos atletas mundiais, etc, não é? Sim. Mas já estamos a falar de um tipo de rotina de treino, obviamente que exige muito esforço e muita abnegação de muitas outras coisas, certo? E sim, sem esse tipo de rotina, ou seja, quando eu falo às vezes que existe sempre um preço a pagar pelos nossos objetivos, é muitas vezes disto que eu estou a falar,
neste caso, isto é relativamente a este desporto, mas em todos os objetivos que nós temos, há um preço a pagar que vai implicar que eu, se treino 2 vezes por dia, ou 3 vezes por dia, e tenho este tempo de descanso e tenho que levar esta comida, vai haver coisas que eu vou ter que prescindir. E, portanto, quando nós pensamos nos nossos objetivos, é bom estarmos cientes de que existe, de facto, um preço a pagar. Porque, muito depois da motivação que existe ou não existe para fazermos os nossos objetivos, tem a ver com o quanto é que eu estou disposto a pagar este preço de ter que cumprir estas rotinas até ao final, de ter que fazer estas coisas até ao final, de ter que pôr estas coisas a funcionar. Qual é que tu achas que é o teu principal fator que te motiva? Portanto, atingir os objetivos, mas toda a gente quer atingir os objetivos. Como é que tu consegues motivar-te para fazer esta rotina, assim em 2 minutos? Para fazer o quê? Esta rotina? Esta rotina, ou seja, para cumprir aquilo que tens de cumprir para chegar ao sítio onde queres chegar. O que é que faz a diferença para ti? Eu acho que para mim o que faz muita diferença é, primeiro que tudo, eu gosto mesmo daquilo que faço. E não é um frete levantar-me cedo para treinar, não é um frete passar horas no chão a roçar-me um rolo ou a alongar ou tudo mais. E acredito... a roçar-me um rolo? Mas... As pessoas podem não saber, ok. Atenção que isto é um live sério, não andamos aqui com... Não. Fazer massagem. Automassagem. Tá bom. E eu acredito que tudo isso que vai fazer a diferença. E acreditando nisso, para mim tem muito valor. E porque eu vejo resultados naquilo que faço, e porque eu me identifico com aquilo que faço, e também me dá também me dá gosto, por assim dizer, quando eu sei que, ao fazer aquilo que eu gosto da maneira que eu gosto e da maneira que eu acho que é correta, eu consigo também inspirar e chegar a outras pessoas. Eu acho que isso também é importante. Uma coisa que também, ou um fator que também me mantém e também faz com que eu queira ser atleta, e eu queira continuar a ser atleta, é o facto de servir como exemplo para outras pessoas. E eu acho que um atleta tem que ser um exemplo para os outros também. E isso também me dá motivação para continuar a trabalhar. O facto de saber que posso estar a tocar noutras pessoas. Isso é fixe. Isso é interessante. Excelente. João, olha, estamos praticamente sem tempo. Quero agradecer-te a tua disponibilidade para nós termos aqui esta conversa. É sempre muito bom falar contigo e sempre bom ver e conhecer um bocadinho mais dos meandros, não é, que produzem o sucesso neste tipo de atletas. São coisas que eu acredito fervorosamente que podem ser aplicadas a quem está a trabalhar numa empresa, a quem tem o seu negócio próprio, quem tem a sua empresa, pois os desafios que cada um vai passando são muitas vezes muito similares uns aos outros e, portanto, acho que quanto mais nós conseguirmos aplicar estes princípios de focar nos objetivos, termos o acompanhamento correto, acho que é cada vez mais provável de nós conseguirmos atingir o sucesso que nós queremos e aquilo que nós queremos atingir. Muito obrigado, João, por ter estado aí desse lado. Acompanhem o João aí nas redes sociais, ele tem Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApps. Eu acho que Twitter não dá nada. E depois tem códigos para a Prozis para vocês comprarem talhos de almerinda. Vocês sigam o moço porque de facto dá gosto de ver a evolução e dá gosto de ver a motivação com que ele faz as coisas. Este faz também um exemplo de muitas coisas para nós. João, muito obrigado. Obrigado eu também pelo convite. Foi um prazer ter estado aqui a falar contigo e vemo-nos na terça-feira, não deve ser terça-feira que aquilo abre, portanto, à partida. Terça-feira, sim. Exatamente. Terça-feira. Um abraço. Tchau, um abraço. Obrigado. Tchau, um abraço. Obrigado.